R-Lens Produtora. Olá, seja bem-vindo à paz do Senhor, começando mais um lindo testemunho. Hoje estou com uma convidada muito especial, mas antes dela contar o seu testemunho, ela vai dar só uma palhinha, só para você ficar bem ansiosa aí, não sair daí, tá? E é a nossa irmã Tamires. Isso. Olá, graça e paz. Eu sou a Tamires Godoy. Hoje eu estou aqui para contar um pouquinho do meu testemunho para vocês, da minha trajetória até eu encontrar Jesus. Uma mulher que foi rejeitada desde a barriga, cresceu buscando satisfações e também buscando reconhecimento em coisas e em pessoas. E eu só fui me dar conta que todas as respostas que eu buscava estavam em Jesus. Somente nele eu encontrei todas elas. Glória a Deus. Então, não saia daí onde você estiver, ou estiver assistindo ou escutando, mas não saia daí, porque eu tenho certeza que Deus vai tocar no teu coração, Deus vai falar contigo através desse lindo testemunho. Você que quer vir aqui no Crente Podcast contar o seu lindo testemunho, o milagre que Deus fez na sua vida, e você quer estar aqui no canal do Crente Podcast, entra em contato conosco, manda o seu testemunho, vai estar aqui o contato na descrição, o link na descrição do vídeo. Manda o seu testemunho, nós a equipe iremos escutar e você vem aqui contar o seu lindo, maravilhoso testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu tenho uma novidade linda, maravilhosa, você que é mulher, que ama se vestir bem. Estamos com uma parceria que é a Jinseva Concept. É uma linha de roupa linda, maravilhosa. Hoje mesmo estou com um conjunto, saia, blusa, lindo, lindo, lindo. Você que quer adquirir essa linda roupa, esse lindo conjunto, porque tem várias opções, entra lá no Instagram, vai ter lá o link, entre em contato que você vai adquirir essas lindas e maravilhosas roupas. Amém? Glória a Deus! Olá, paz do Senhor, começando mais um testemunho para a honra e glória do Senhor. Hoje estamos com uma convidada muito especial e é a nossa irmã Tamires Godoy, junto com seu esposo, o William. Eles são de São Paulo, têm uma filha e congregam na igreja HFC Sampa. O pastor Carlos Silva e pastora Rose Silva. Amém, glória a Deus. E vamos começar o testemunho, amém? A paz do Senhor, Tamires, seja bem-vinda. Amém, graça e paz. Fico feliz pela sua presença. Saiu lá de São Paulo. Eu que agradeço. Amém, glória a Deus. Eu que agradeço pela honra, pela oportunidade e também por você que vai assistir esses testemunhos que eles têm trazido para muitas pessoas, onde muitas estão sendo edificadas e através desses testemunhos, muitas vidas se achegam até Jesus. Glória então, a Deus. Que Deus continue abençoando vocês também. Amém. E Amém. revestindo vocês, porque Sim. vocês precisam desse revestimento, sim, até mesmo para Deus só autorizar passar por aqui, por aquela porta, isso, aquele que Ele autorizar. Glória amém? Deus, Deus amém. abençoe. Tamires, vamos começar falando um pouquinho do da sua infância, dos seus pais, esses trechinhos, né, que você passou. Amém. Eu fui abandonada e rejeitada, né, desde a barriga. A minha mãe era uma mulher muito nova quando ficou grávida, ela tinha apenas 16 anos e ela me teve um dia antes, junto com a minha irmã, porque eu sou gêmea, né, gêmea univitelina, e ela me teve um dia antes de fazer 17 anos. Então, uma mulher muito imatura, que na primeira vez que ela saiu, ela engravidou e veio em dose dupla. E aí começou a história, né? Muita imaturidade,
uma mulher que dependeu totalmente dos pais, no caso do meu avô e da minha avó. O meu pai, até aí, então, parecia ser um bom homem, né? E o meu avô construiu uma casa onde a gente morou até 6 anos de idade, mas quando a gente foi para essa casa, durante a gestação da minha mãe, os meus tios não aceitavam já a forma que o meu pai tratava a minha mãe, porque ele dava vários perdidos e saía, e enfim. Sim. Até que a minha mãe ganhou a gente nasceu em Ourinhos, na cidade de Ourinhos, porque nessa época que a gente nasceu, o meu pai e minha mãe já tinham começado brigas, né, entre eles, de ciúmes e etc. E a gente ficou 3 meses na cidade de Ourinhos, onde o meu avô ajudava o meu tio numa empresa lá de seringas. E aí a gente ficou lá 3 meses, veio para São Paulo, e quando veio para São Paulo, a gente foi morar numa casa primeiro, antes dessa construção ficar pronta do meu avô. E eu e a Thaís, a gente dormia no meio de baratas. Nossa. Dormia numa casa como se fosse um porão. Não tinha conforto algum. Eu e ela dormia de boca fechada, assim, muito fechada, para não entrar bicho na boca, a gente tinha medo. E nisso passou-se algum tempo, mas os meus pais sempre brigando, e o meu pai começou com vício de bebidas. E ele sempre foi um homem muito omisso, um homem que, querendo ou não, ele não teve um pai presente também, uma criação com carinho, com proteção. Então, ele nunca assumiu a responsabilidade paterna, ele nunca soube o que é ser um pai, porque ele nunca recebeu, de fato, essa proteção e todo esse apoio que um pai tem que dar para um filho. Aí trouxe com ele. Trouxe com ele. E aí, eu e a minha irmã, a gente, 2 meninas, ele sempre quis ter filho homem, então, quando a gente visitava algum parente, ele ia jogar bola, ia fazer as coisas de menino, mas nunca estava comigo e com a minha irmã. E ele sempre foi um homem que trabalhou muito, por causa da escassez que ele passou na infância. Quando ele era criança, ele nunca teve um material escolar, um tênis para ir para... Exatamente, passou por muitas dificuldades. Cada dia um amigo dava uma folha para ele estudar e ele ia de chinelo com prego para a escola. Então, aquilo dali tornou ele um homem refém do trabalho, refém dele mesmo. E ele cresceu um homem totalmente egoísta, um homem que totalmente pensou só nele, não pensou que ele tinha gerado 2 filhas, que ele tinha hoje que ele tinha uma família. E ele sempre foi apaixonado por pesca e criação de Rottweiler na época. Quando eu era criança, era uma febre ainda, essa época. Eu lembro, meu pai, ele, nossa, amava esses cachorros. Era uma febre, assim, nessa época que eu tinha 5 anos, por aí. Ele acabou, tipo assim, se voltando para a pescaria, se voltando para essa criação de Rottweiler. E ele nunca olhou para mim e para Thaís. Ele nunca fez questão de, vamos num shopping, vamos num passeio, Não tinha carinho, não tinha... Não, nenhum afeto. Se eu falar para você que eu me lembro ou que eu me recordo de ele me abraçar, dele me beijar, ou dele falar palavras de afirmação, ou algo que instruísse eu e a minha irmã, eu vou estar mentindo. Ele nunca fez isso. Eu não tenho nada, nenhuma memória afetiva. E quando eu era criança, ele tinha 3 carros na garagem. E a minha mãe tinha habilitação, tudo. Só que ele não deixava ela usar nenhum dos carros. E ela tinha que ir do Morro Doce, na época a gente morava no Morro Doce, até Pirituba, que era onde a gente estudava, de ônibus. Então, era faça sol ou faça chuva,
a gente ia de ônibus, aí minha avó tinha carro, quando estava chovendo ia buscar a gente na ponte da Anhanguera, onde a gente descia, e ia para casa, ia para a escola, levava para a escola. Ele não dava o carro? Não, sempre foi um homem muito omisso, muito egoísta. E todas as vezes que a gente ia fazer mercado, por exemplo, ele levava a calculadora, sendo que ele não precisava de calculadora, porque tinha condições, e ele não deixava eu e a minha irmã pegar nada que excedesse aquele valor que ele estipulou ali para gastar, podia gastar. E todas as vezes que a gente ia no mercado, a comida era chuchu, ovo, frango, aquele frango com aquele molho, sabe? E macarronada, sim, tipo assim, muito crua, porque ele não deixava a minha mãe fazer a bolonhesa, essas coisas que mulher gosta de fazer e que todo mundo gosta, né? De algo muito gostoso. E, enfim, isso me causou muitos traumas na minha vida, porque com 6 anos a gente sempre viu meus pais brigando, mas aí a intensidade dele beber, sair e voltar para casa bêbado e quebrar as coisas e tacar, virar a mesa, agredir minha mãe, muitas das vezes, até mesmo dentro do carro, quando a gente voltava de algum lugar, ele tinha bebido, estava alterado, dava soco nela, assim. Era violento com ela. Era. Também. E aí, a última vez que aconteceu uma briga foi, a gente estava num almoço de domingo, meus avós iam em casa e a minha mãe preparou panqueca, maionese. Eu nunca esqueço dessa mesa, porque era um dia que era especial. Minha avó tinha ganhado um dinheiro e a gente estava comemorando, a gente queria comemorar e a gente marcou esse almoço na nossa casa. E quando eles chegaram, minha mãe tinha arrumado tudo, meu pai estava no bar, que o bar ficava na rua da casa que eu morava. E aí, passou um tempo, meus avós chegaram e o meu pai entrou. No que ele entrou, ele fez de desentendido, como, o que vocês estão fazendo aqui na minha casa? E aí, ali começou uma discussão. O meu pai foi para cima do meu avô. Nossa. Foi pra cima da irmã da minha avó. E aí, nisso, foi nem sei quantas vezes ele chegou a fazer isso, porque foram muitas. Ele virou a mesa toda da comida. E a mesa era de vidro, espatifou vidro para todo lado, comida para todo lado. Eu e a minha irmã saiu correndo ali daquela cena, foi para debaixo da cama. E eu lembro que de muitas vezes a gente fazia xixi na calça, de medo, né? Dele vir pra bater na gente. Sim. E aí a gente fez xixi nesse dia. E quando a gente começou a gritar, ele começou a gritar com a gente também. E aí a gente saiu correndo com a minha mãe lá pra fora e com a nossa família. E ele pegou a minha mãe, assim, no cabelo e ele esfregava a cara da minha mãe num muro de reboque. Ai, sabe aqueles reboques assim? Sim, sim. E ali foi o final do casamento deles, assim. Foi o final dessa vida que, pra mim, foi muito traumatizante tudo. Machucou o rosto dela todo? Machucou o rosto. O meu avô teve que ser operado, a irmã da minha avó também, porque o vidro entrou no braço dela na época. O meu avô operou a mão. Então foi algo era pai dele? Era pai da minha mãe. Era pai da minha mãe. Da minha mãe. O sogro dele? Então, o meu pai perdeu o pai dele muito cedo, muito novo. Sim. E o relacionamento meu com a família do meu pai é muito escasso, a gente ia quando era criança lá, tudo, mas sempre foi algo bem, bem neutro, que nunca teve aquele vínculo afetivo que não dê para não conviver. Não, a gente sempre foi muito separado deles, porque minha avó, mesmo por parte de pai, ela nunca foi próxima, ela nunca fez questão. Então, a gente se acostumou com isso. Sim. E eles se separaram. Na mesma época, foi um baque para mim e para minha irmã também, que os meus avós se separaram.
38 anos de casado e o meu avô resolveu ir morar com outra mulher. Meu Deus, depois de tanto 38. tempo. E uma família consolidada, uma família totalmente funcional, né? Na nossa visão, hoje eu vejo, era uma família feliz, mas ele fez uma escolha, então a gente sentiu todos os baques, né? De a minha avó se separar, porque meu avô e minha avó, eles sempre fizeram de tudo por mim e pela minha irmã, enquanto eles eram casados. E eles, quando eu ia no mercado com meu avô, ele dava aqueles carrinhos de criança, um para mim e um para minha irmã, e a gente fazia a festa Era a felicidade. por causa das bolachas, dos salgadinhos, e era a nossa felicidade porque ele que comprava o lanche para a escola, não era o meu pai. Então, tudo que a gente queria, o meu avô fazia. E aí, o meu pai, depois que se separou, ele nunca fez questão de mim e da minha irmã. Ele não ligava, ele não ia atrás. A gente que sempre tinha que tentar ver ele, porque querendo ou não, a gente... Vocês gostavam dele, vocês amavam sim, ele, gostava. né? E minha mãe, para honra e glória do Senhor, muitas mulheres não são sábias. E a minha mãe sempre foi sábia. Ela nunca anulou a paternidade na minha vida e na da minha irmã. Ela sempre deixou a gente ir por si só, ver e vivenciar as coisas, para a gente sentir, para a gente poder fazer as nossas escolhas em cima do que ele fazia comigo e com ela. Então, ela sempre deixou a gente ir atrás. Ela sempre deixou a gente buscar. E tudo que era coisas de justiça, ela resolvia. Porém, chegou um dia... a gente teve que mudar para Ourinhos, porque meu pai ameaçava muito a minha mãe. Ele mandava a gente pular no quintal de casa para assustar a gente. E aí minha mãe resolveu voltar lá para Ourinhos, né, que é onde eu nasci. E tinha meu padrinho, o padrinho da minha irmã, na época, morava em Ourinhos. E aí a gente se sentiu mais seguro de ir para lá. E... quando a gente mudou, eu tinha aproximadamente uns 8, 9 anos de idade. E eu me lembro que o meu pai, ele nunca quis assumir a responsabilidade de pai. Ele nunca quis pagar a pensão, ele nunca quis participar do nosso crescimento ou investir num curso, investir num convênio. Enfim, ele sempre... não queria nenhuma responsabilidade não. com vocês. Até que... ele marcou uma audiência para reajuste de pensão. E, na época, ele tinha uma Ipanema. Não sei se vocês sabem qual é esse carro. Era da Chevrolet. E ele chegou eu e a Thaís já fazia quase 2 anos que não via Sim. ele. E aí, a gente estava ansiosa para ver, né? Porque a gente queria ver. E aí, quando chegou o dia, a gente faltou na escola, eu lembro, e foi pro fórum com a minha mãe, com o advogado. E dali a pouco chegou o carro, né? Na época eu nem sabia que era um carro dele, mas na hora que eu vi o advogado, eu falei, é o advogado do meu pai, que era um tio, um meu tio, era casado com uma irmã do meu pai. Família, era da então. família, Aí ele desceu do carro, o advogado, e nisso ele abriu o porta-mala. Ele abriu o porta-mala assim, no que ele abriu o porta-mala, a gente viu um colchão e o meu pai estava deitado no colchão desse carro, na traseira do carro. A gente não entendeu nada. Dali a pouco ele veio, pegou uma cadeira de roda, meu pai estava com a perna toda engessada, com um braço todo engessado. Meu Deus. E ele esnobou eu e a minha irmã. Ele esnobou, tipo, como se não te conheço, sabe? E aquilo dali pra gente foi constrangedor. Foi muito, a gente Ele chorar. não falou com Não falou. Meu Só Deus. olhou assim, tipo, como se não conhecesse, sabe? Desprezou. E na hora da audiência, eles não deixaram a gente entrar. Sim, Eu e a Thaís ficou bem criança. abalado. E
Eu lembro que na época ele comprovou como se ele fosse um inválido, como se ele não pudesse trabalhar. E a nossa pensão, tipo, que a gente já nem recebia, né? Foi tipo, na época, R$ 100 para cada uma. Naquela época... Entendeu? E tipo assim, era coisa que ele podia pagar 500, 600, era uma coisa assim para cada e eles deram R$ 100 porque como se ele estivesse recebendo uma aposentadoria de invalidez. E isso, graças a Deus, foi suprido pelo meu avô, né? Mas ele tava... O quê? Não, era mentira. Não, era mentira, era tudo forjado. Era tudo forjado. Deus. É um homem que trabalha, um homem que é super ativo. Nessa época, acho que onde a gente tá agora, tinha como comprovar, né? Mas ele naquela comprou, época né, já, não tinha como provar né, o raio-x ou né, o que o médico passou para ele, os exames, não tinha como comprovar naquela época. Então o juiz acreditou. O juiz acreditou e acabou cedendo a invalidez dele e aceitou essa proposta dessa pensão baixíssima na época. E ali, graças a Deus, o meu avô e quando a gente mudou para Ourinhos, a minha mãe já tinha conhecido o meu pai, que eu chamo o meu padrasto de pai, e ele que supriu todas as necessidades junto com o meu avô, e ele que fez o primeiro passeio de bicicleta, ele que levou a gente para conhecer a praia, ele que levou a gente para viajar a primeira vez, patins, todos os tombos, foi ele que ajudou a levantar. Enfim, ele sempre foi um pai presente, um pai que soube criar, amar e passar princípios, né? E o meu avô também, ele supria na parte financeira, na parte afetiva e de investimento, porque ele sempre quis o melhor para mim e para minha irmã, né? E nisso a gente cresceu, se formou, né, no segundo grau, e a gente voltou para São Paulo. No que a gente voltou para São Paulo, eu fiz algumas escolhas. Eu fui para o mundo. Cheguei aqui, eu falei, não, agora 18 anos, bateu na porta, ninguém mais... Você não era evangélica? Não, a gente era católica, mas também não era... Também. A gente era batizada. Mas não era aquela católica? Não era frequentante, nada, de missas, nada. Eu cheguei uma época aí na Pastoral do Adolescente, lá em Ourinhos, que chamava Pastoral do Adolescente, onde a gente fazia cultos de encontros, né? Não é cultos, é encontros de quinta-feira. E a gente fazia roda com louvor, com oração. A gente fazia muita ação social de bater de porta em porta para arrecadar alimento para cestas básicas. Sim. Então, isso eu fazia lá atrás com o pessoal da Igreja Católica, fazia. E quando eu vim para São Paulo mesmo, foi aonde eu fiz escolhas. Eu fui para trabalhar. O meu primeiro trabalho foi de capitã porteira aqui em São Paulo, no Radisson. E eu comecei a ir para balada. Comecei a conhecer pessoas, ir para balada. Sempre busquei afirmação, sempre busquei reconhecimento, mas tudo que eu começava, eu nunca continuava. Eu sempre voltava para o mesmo lugar. O lugar da incapacidade, do fracasso. Comecei a ir em baladas, me envolver com pessoas, bebidas, drogas, e foi aonde eu acabei saindo, né, de uma rota onde eu poderia ter feito escolhas melhores. Sim. E nessa trajetória de baladas, festas, foi aonde eu bati o carro 2 vezes, mas os meus carros ficaram acabados e eu saí intacta, sem nenhum arranhão. A mão de Deus. Sem nada. Com 21 anos, eu sofri um abuso. Quanto? 21. 21 anos. Hoje, depois de muitos anos, eu sei quem é o abusador. Demorou... eu fui abusada com 21 anos... saindo de uma balada. Até aí eu lembro dessa parte. E eu acordei em um hotel em São Paulo
E eu estava numa cama, nua, e quando eu olhei para um lado, olhei para o outro, não tinha ninguém, só tinha um segurança na porta e tinha um dinheiro do lado da cama, assim, onde fica aquelas cabeceiras de hotel. E aí eu falei, de quem que é esse dinheiro? Aonde eu tô, né? E aí o moço falou, eu não posso falar nada, você só pega o dinheiro que eu vou te colocar num táxi para você ir embora. Meu Deus, olha. E aí, naquele dia ali, colocaram algo na minha bebida, eu não lembro, assim, eu lembro vagamente de algumas coisas, lembrava, né, vagamente de algumas coisas. E a partir daquele dia, eu fiquei muito mal, porque eu me senti uma mulher suja, eu me senti uma mulher totalmente impura. Você não lembrava de nada. Não lembrava de nada, não podia contar nada pra ninguém, porque se eu fosse contar alguma coisa pra alguém, o que vão falar? Minha mãe, na época, morava na praia, né? Quando a gente veio pra São Paulo, teve uma época que ela comprou um apartamento na Praia Grande e morou um tempo lá, e eu e a minha irmã ficou morando com a minha avó. Então, foi muito constrangedor pra mim. Se eu falar para uma idosa ou ligar para minha mãe, aí eu resolvi fazer o quê? Guardar. Você nem falou para sua irmã? Nada, para ninguém. Para ninguém. Nem as pessoas que estavam comigo nessa balada, eu procurei para falar se elas tinham visto algo ou eu fui atrás de imagens, de informação. Não fui. Eu fiquei quieta. Fiquei totalmente... Você ficou com medo ou só com vergonha? Na verdade, eu fiquei com um pouco de medo, porque além de eu não saber quem era, eu tinha medo de estar atacando alguma família, de isso estar atingindo alguma família. Porque eu sempre levei comigo assim, eu nunca vou ficar com um homem casado. E até aí, então, eu não sabia quem era. E eu escondi, vivi com isso. Até pouco tempo atrás, até alguns anos agora atrás. E nessa trajetória que depois que eu fui abusada, eu conheci o William, isso foi em 2012, quando foi em 2015 eu conheci meu esposo. Mas antes disso você falou que achou abusador. Achei o abusador agora, tem pouco tempo que foi num sonho que eu tive. Agora, não tem um ano isso. Tem meses atrás. É recente. Eu vou contar essa parte para vocês. Eu deixei isso guardado dentro de mim, eu e Deus. Eu falei que eu não ia expor para ninguém esse abuso. Sim. E depois da minha conversão, foi agora em 2021, eu estava num culto na igreja onde eu congregava antes da HFC Sampa. E um pastor estava ministrando e ele virou para mim e falou assim, existe algo que só vai ser rompido dentro de você quando você romper a multidão e falar o que tem escondido em você que só você e Deus sabe. E na hora que ele me falou isso, mas foi na hora, algo que estava escondido. Você já sabia, não? Algo que estava no meu inconsciente há 10 anos que eu realmente, eu não lembrava, eu não trazia você não isso. Lembrava. Não, tipo assim, a gente vai vivendo. Sim. É claro que tudo aquilo que a gente viveu lá na infância marcou. O abuso marcou, mas era algo que eu não vivenciava. Era algo que eu não escolhi vivenciar. Sim. E inconscientemente eu trouxe isso para os meus relacionamentos. Mas quando você foi abusada, de lá para cá, quantos anos que você descobriu? Que eu lembrei, abuso até... Foi em 2021, fez 10 anos. 10 anos depois que eu lembrei do abuso. Que eu lembrei do dia, da cena, do lugar, do segurança, do dinheiro. Depois de 10 anos, você nunca procurou, você nunca... Não, nunca procurei e nunca fui atrás. E aí, quando esse pastor, nesse dia desse culto, virou para mim e falou isso, eu, na hora, lembrei de todas as cenas, de todo momento, e não lembrava do abusador. Não lembrava do abusador, porque... eu não conseguia montar o quebra-cabeça, como se, tipo assim, foi essa pessoa, foi aqui, foi ali. Não. E isso me incomodava muito, porque
Quando eu era criança, o meu pai, quando estava bêbado, ele forçava a minha mãe a fazer sexo com ele. A gente dormia no mesmo quarto. A minha mãe e o meu pai na cama de casal, eu e a Thaís na cama numa beliche. Sim. E todas as vezes que o meu pai chegava bêbado em casa e a gente estava dormindo, o meu pai acordava a minha mãe e nisso eu e a minha irmã acordava. E minha mãe recusava o meu pai bêbado, mas ele forçava ela. Então, eu vi muitas cenas do meu pai forçando a minha mãe no ato sexual. E depois que eu fui abusada nos meus relacionamentos, no meu primeiro namoro, antes de eu conhecer Jesus, no mundo ainda, eu também sempre tive dificuldade sexual. Eu nunca conseguia me entregar verdadeiramente pro meu companheiro, para a pessoa que eu estava. Aquilo ali na sua infância te marcou, deixou você, né? Marcou muito. Então, eu não conseguia me entregar, me envolver 100% ali naquele momento. E o que aconteceu depois que esse pastor falou comigo foi algo que, na hora, no mesmo dia, eu virei pro meu esposo, eu chamei meu esposo no quarto, e eu falei, eu preciso contar algo para você e para minha mãe. E o que aconteceu comigo, você não tem nada a ver com isso, não te conhecia, mas como a gente precisa confessar as coisas e desligar no mundo espiritual, eu preciso desligar isso no mundo espiritual. E aí eu contei para ele, na época, contei para minha mãe. Minha mãe chorou, né, bastante, porque ela falou, como que você não me falou, como que você deixou acontecer isso com você e você não chamou a gente para te proteger, né? E ela mesma falou assim, mesmo você sabendo o que você estava fazendo, feito escolhas, você ia ter o nosso apoio. Então, eu escolhi viver uma vida totalmente uma mulher despirocada, vamos falar assim, uma mulher que ia buscar balada, ia buscar drogas, perdida. Tava totalmente perdida. Como eu falei, eu nunca começava algo e terminava. Sim. Eu sempre pulava de emprego em emprego, nunca estava bom. Começava um curso, parava. Começava alguma coisa, parava. Porque eu nunca tinha aquela afirmação de quem sou eu, qual é a minha identidade, para que eu tô aqui, o que eu vim fazer aqui, por que acontece tanta coisa negativa na minha vida. E nesse meio tempo daquelas perguntas de existência, eu sentia vontade de não existir. Eu sentia vontade de não estar aqui, porque eu falava assim, qual é o motivo de eu estar aqui? Eu não agrego em nada. Não, eu me sentia um nada. Quando a gente não tem uma identidade firmada, a gente não sabe o porquê que a gente está aqui, qual é a nossa missão, a gente acaba se deturpando, a gente acaba criando armas de defesas, coisas dentro de nós ao qual a gente nunca tem a resposta. Quando a gente não conhece Deus, tudo parece vazio dentro de nós. Mas quando a gente encontra Deus, Ele vem com o consolo, Ele vem com o refrigério, Ele vem com o abrigo e ali Ele te dá novas vestes, nova vida e uma nova identidade. Mas essa nova identidade, quando você conhece a Jesus, você precisa buscar ela. O Senhor, Ele não vai te entregar tudo. E quando eu me sentia um nada, me sentia vazia, passava muitos pensamentos suicida. Muito pensamento suicida. Quando eu conheci meu esposo em 2015, ele também era da balada, assim como eu, a gente se conheceu na balada. E os dois gostavam de sair, a gente fazia festa e depois da festa ia para outra festa. Enfim, a gente viveu o que tinha para viver no mundo. E em 2012, depois do abuso, eu fui na igreja evangélica. A minha avó, bisavó, ela foi a única evangélica da família. Ela orava pela família toda. A tiazinha do coque, né? A tiazinha do coque. Tivemos uma tiazinha do coque na minha família. E
eu acredito que eu sou resposta de oração dessa minha bisavó, né? Porque hoje a única pessoa que é evangélica na família, a primeira, né? Depois da minha bisavó, foi eu. Depois eu trouxe a minha mãe, né? O meu esposo. E aos poucos a família tem vindo. E eu creio que toda a família ainda vai conhecer Jesus, porque eles vão ver a transformação que o Senhor fez na minha vida e na do meu esposo. E isso tem acontecido. Aos poucos, a gente nunca vai ser o de repente, né? O Jesus, ele sempre está trabalhando em silêncio, a gente pode não estar vendo, mas ele está ali fazendo alguma coisa para movimentar a promessa que ele fez para a nossa vida se cumprir. E nisso tudo, quando eu conheci o William, a gente resolveu ir morar junto depois de um ano de relacionamento. Mas depois do abuso, né, em 2012, você falou... Eu continuei vivendo a vida. Mas continuei vivendo a vida, balada, nunca nada preenchia. Você não falou para sua avó? Não, para ninguém. Só fui falar agora em 2021. E continuei vivendo a minha vida, continuei indo para as baladas, normal, tipo, vida normal. Sempre bebia, sempre saía, sempre viajava, conheci vários lugares, mas nada preenchia. Tudo é momentâneo. Quando a gente não está na presença do Senhor, a gente vive algo, mas é um momento. E esse momento passa. Só satisfaz a carne. Só o ego. Né? Só também o ego. E aqui dentro, tá vazio. Tá vazio. E quando eu conheci o William, meu sonho era casar, meu sonho era ter filho, uma filha, meu sonho era ter minha casa. E quando eu conheci o William não queria nada disso. Mas aí, aos poucos, a gente namorou um ano, a gente resolveu se juntar. Ainda não tinha ido para a igreja ainda, né? Eu ia uma vez ou outra no culto. Então, quando eu conheci o William, a gente resolveu ir morar junto, viver uma vida de balada, só que eu procurava sempre ser afirmada por ele. Eu sempre procurei um pai nele que eu não tive. Então, eu era muito ciumenta, eu era dominadora, controladora. Eu tinha muita insegurança de fato que ou eu vou ser traída, ou eu vou acabar sendo agredida. Eu era totalmente impulsiva. É o que você viu nos seus pais. Totalmente né, impulsiva, assim. E muitas das vezes o meu pai xingava muito a minha mãe, e quando no começo a gente era muito imaturo, duas pessoas que acabaram de deixar a casa dos pais e morar junto, existe um tempo que vai dar o choque da realidade, a diferença, ver a realidade, na verdade, nua e crua na nossa frente. 2 mundos, 2 famílias, 2 crenças, 2 mundos totalmente diferentes, e uma hora vai ter que tirar a capa do outro. O casal é uma lixa do outro, só que até aí a gente não tinha essa maturidade e entendimento. Então, a gente sempre era o toma lá da cá. E algo que desenvolveu em mim, quando o William me atacava com alguma palavra, com alguma coisa, era eu ir pra cima dele. Imediatamente. Era violenta? Imediatamente eu ia pra cima dele. E apertava ele, e beliscava ele, arranhava ele. Era minha arma de defesa. Ninguém toque em mim. Ninguém vai me ferir. Então, algo que fica no nosso inconsciente que a gente vai colocar para fora de alguma forma. Quando a gente não tá estruturada, não tá equilibrada e também não tem a identidade. Até aí, então, eu não tinha uma identidade. Eu estava deixando a vida me levar, procurando afirmações, buscando em coisas e em pessoas aquilo que eu só poderia encontrar em Jesus. E aí, em 2016, foi a época que a gente estava morando junto, e a gente começou a ir muito para a festa,
E o William, ele teve um vício há 13 anos de cocaína, né? Ele foi viciado em cocaína há 13 anos. Mas você sabia? Eu sabia, a gente ficou junto, mas como eu gostava de Sim. festa, a gente acabava indo pra Pra festa. vocês era normal. Tava normal. Só que ele sempre foi um homem consciente. Ele usava a droga, mas isso não afetava quem ele é, a pessoa que ele é. Ele era normal. Se ele ficasse aqui com Ele não você... deixava a droga Não. dominar Não. a vida dele. Exatamente. Então, assim, tinha o vício? Com certeza, existia esse vício. Esse vício dominou a vida dele de uma forma? Sim, porque foram 13 anos. Mas como pessoa, ele sempre foi o mesmo. Estando com ela ou sem ela. Ele é uma pessoa totalmente... como que eu posso falar? Ele manteve o equilíbrio dele em todo o tempo. Que ele estava sob o efeito da droga e sem o efeito da droga ele é o mesmo homem. Graças a Deus, um homem de caráter, leal, um homem que, quando Jesus entrou na vida dele, ele ama mais Jesus do que qualquer outra coisa. E é um homem que tem uma fé linda e extremamente visível por qualquer pessoa que convive com ele, por qualquer pessoa que ele alcança. Eu falo que ele é o João Batista, que depois que Jesus alcançou ele alcança as pessoas de forma rápida, de forma onde não é aquela coisa melodrama, não, ele é incisivo naquilo que Deus quer que ele faça. Glória a Deus, então, amém. muitas pessoas se achegam a Deus através da vida do meu esposo, através do testemunho de vida dele e do nosso, né? E a gente começou a ir na igreja em 2016. Na época, ele não queria ir. Você é louca, eu vou na igreja fazer o quê? O que a minha mãe vai pensar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? E eu falava, não, você vai comigo, a gente pode ir, não sei o quê, e ir normal, ninguém vai ficar sabendo, eu não vou falar nada pra ninguém. E até que teve um dia que ele topou ir na igreja, a gente tinha ido numa festa, eu lembro que a gente tinha ido numa festa, e eu virei pra ele e falei assim, eu não quero mais deixar de ir pra igreja, eu quero ir pra igreja. Chegou um tempo da minha vida que nada mais me satisfazia, eu queria me encontrar, eu queria me achar, porque eu falei assim, até quando eu vou ficar perdida, até quando eu vou ficar agredindo, até quando eu vou ficar no toma lá da cá, porque eu cresci depois que o meu pai não criou, não cuidou, com o meu avô falando assim, nunca dependa de homem, nunca deixe homem mandar em você. Então aquilo dali ficou, nunca dependa de homem, nunca deixe homem mandar em você. E o William, ele é um homem que foi abandonado pelo pai. Ele foi abandonado pelo pai desde muito pequeno, com menos de 1 ano de idade. Então, ele não teve nenhuma proteção paterna, ele não teve pai do lado dele. E ele cresceu, a mãe cuidando, dando atenção, carinho, teve uma parte da família dele que ajudou, né, a mãe dele, mas foi uma pessoa que não teve proteção nenhuma, que ele viveu a vida da forma que ele escolheu, da forma que ele quis. Então, para ele, sempre foi muito fácil tirar pessoas da vida dele. Sempre foi muito fácil dele lidar com a vida, porque a vida sempre ele aprendeu na pancada. Ao contrário de mim, por mais que eu tivesse o meu pai, o meu avô, meu pai, meu padrasto e meu avô, eu fiz escolhas. O William não, o William ele sempre fez as escolhas dele e ele que fez a trajetória da vida dele. Então, quando ele se deparou com uma mulher que não abaixava a guarda para ele, foi muito toma lá da cá. Eu com o meu jeito sargentão, machão, e ele com o jeito dele. E eu não baixava a guarda. Ele falava A, eu falava B. Ele falava C, eu falava D. E pra gente entrar num consenso dentro do casamento, demorou anos. Hoje a gente tá 10 anos juntos, vai fazer 8 anos de casado.
Mas foram longos 5 primeiros anos muito difíceis na minha vida e na dele. Porque o amadurecimento é só quando você se disponibiliza mesmo. Sim. A sua identidade é só forjada, o seu caráter, a partir do momento que você deixa o Senhor tratar. E ali, o William, um tempo, ele aceitou aí na igreja evangélica comigo. A gente foi. E chegando na igreja, eu lembro que ele nem entrou direito, ele nem pisou na porta da igreja, a pastora já começou a falar de cima do altar. Eis que o pastor está entrando na igreja. Olha. Aí ela começou a profetizar na vida dele de cima do altar, e ele não entendia nada, né? E ele não gostava de crente. Ele não gostava, ele falava, eu não gosto desses crentes, esses crentes só servem para pedir dinheiro, para bater na porta de casa. Alguém e pedir, falava, né? Exatamente. Foi ensinado assim. Então, era algo que tinha, mas enfim, naquele dia ali, o Senhor falou com ele, e não foi nesse dia que ele aceitou Jesus. Foi na outra vez, né, que a gente voltou no culto, e o encontro dele com Jesus ali, no dia que ele aceitou Jesus, foi muito bonito. Tudo que Deus fez na vida dele. Tinha vez da gente estar em crise em casa, e ele sair para trabalhar, e ele ligava para os pastores drogado, cheirado, e os pastores atendiam ele na igreja, e ali ele fazia uma oração com os pastores. Sim. E ali ele fala que sempre quando fazia a oração parecia que tudo saía assim dele, e ele se sentia livre e limpo e totalmente liberto. Em 2017, Deus que falou com ele para ele me pedir em namoro, em casamento, e tudo foi uma trajetória assim, dele sempre vir até mim e falar assim, Deus falou para eu pedir você em namoro. Ah, ele falava assim? Mesmo estando no mundo, o William sempre foi muito usado por Deus. Para vocês terem noção, quando a gente ia para festa, pessoas que chegavam do lado do William, o William era usado para falar com essas pessoas na festa, no meio da festa. Então, assim, tinha um propósito. Sim. Eu e ele estar juntos ali naquele momento. E eu sempre cuidava das pessoas. Ele falava com as pessoas e eu cuidava das pessoas. As pessoas passavam mal, eu cuidava das pessoas. Então, a gente sempre foi um casal muito unido, de certa forma, e o Senhor tratou as nossas deformidades, né? Porque só o Senhor para tratar. E nisso o Senhor foi moldando, me curando, curando o William também. Tiveram muitas vezes, foram longos 3 anos de libertação que eu passei. O William tem um filho, né, de 14 anos hoje, e a gente não tem convívio mais com ele por causa de uma situação familiar. Mas ele teve esse filho com outra mulher, mas antes de você. Antes de mim. E eu conheci o William, o filho dele tinha 4 anos de idade. Sim. E até dos 4 aos 10 anos eu acompanhei o crescimento, né, do filho Sim. dele. A gente sempre, eu e o filho dele é muito amigo. Hoje não tenho mais o contato, nem ele. Mas o amor prevalece o mesmo, a consideração, o respeito e o carinho também. Para mim é como se fosse um filho, mas eu creio que Deus está cuidando, e se for da vontade de Deus trazer, amém. E se não for, amém também. A gente vai respeitar o processo dele, o tempo dele, e é isso que vale, guardar as boas memórias. Sim. E o que acarretou muitos problemas dentro do meu casamento também foi a mãe, né? E muitas das vezes ela dava em cima do meu esposo, ela vinha com alguma isca e eu mordia, e ali virava uma confusão dentro da minha casa. Eu não aceitava aquela situação. Eu acabava desconfiando do que ela falava, era verdade, acreditava, então eu comia a isca, né? E, enfim,
Isso trouxe muitos problemas pro meu casamento, para dentro da minha casa, para dentro do meu lar. Numa dessas confusões que teve com essa pessoa, eu tentei suicídio, eu cortei a minha perna, eu tenho cicatriz, levei ponto, eu tentei colocar a faca aqui e não deu. E aí, quando eu fiz assim, ela saiu e raspou aqui, na minha perna. E aí eu tenho uma cicatriz, levei pontos, né? Mas por que você queria tirar a sua vida? Porque eu falava que eu não queria invalidar o filho, só que eu também estava sofrendo muito porque era como se, tipo assim, eu estivesse sendo traída. E aquilo dali me doía muito, porque eu acreditava. Então, quando eu acreditava, eu falava assim, não tenho por que eu ficar nesse... Já vivi tantas coisas, já vivenciei tantas coisas, ainda não tinha a cura de toda a minha trajetória, ainda não tinha descoberto a minha identidade. Aí eu falava, pra que eu vou viver? Já que tá tendo tanto problema na minha vida, não tenho por que eu viver. E esse foi o último dia, nunca mais isso aconteceu comigo. Você nunca mais tentou suicídio? Não. E aí, eu sei que a partir desse dia foi assim, decisivo na minha vida. Uma pastora, eu falo que Deus sempre coloca os anjos, né, na nossa vida. E uma pastora ia na porta da minha casa apertar a campainha lá no meu apartamento, falando que ela estava vindo porque Deus estava mandando ela vir ajudar a gente. E isso sem a gente pedir, a gente nunca pediu. Mas Deus sempre enviou os seus para cuidar do nosso casamento. E aí o William aceitou Jesus, eu aceitei Jesus. Em 2017, a gente casou. E no que a gente casou, passando 2 meses depois, eu fui numa igreja, a gente foi convidado para ir numa igreja. E o pastor que estava pregando nessa igreja era um pastor de Chapecó, um bispo José Correia. Um homem muito especial, um homem de Deus. E a gente não conhecia ninguém ali, a gente estava visitando essa igreja. E ele me falou assim, moça, levanta. E eu não podia ser mãe, né? Eu tinha um problema no útero, onde eu teria que fazer um tratamento. E esse tratamento, no decorrer do tratamento, ia tentar engravidar, mas teria que passar por esse tratamento de qualquer forma. Então, eu tinha um útero podre, né? E esse bispo, ele me levantou e falou assim, tem alguma missionária mãe aqui nessa igreja? E aí, na hora, eu já comecei a chorar, né? E nisso veio uma mulher, aí ele falou assim, coloca a mão no ventre dela, por favor. Aí, no que ela colocou a mão no meu ventre, ele virou pra mim e falou assim, olha pra mim. Aí eu olhei, o olho dele é um olho bem azul, aquele azul bem azul, claro, sabe? Sim. E ele falou, o que ele falava assim, eu lembro do olho dele assim, mexendo. E ele falava assim, Deus tá mandando eu te dizer que ele vai realizar o seu sonho. E ele vai te dar a menina que você sempre sonhou. E ele está trocando o seu útero podre por um útero novo. Você não vai precisar fazer tratamento, você não vai precisar parar de tomar seus medicamentos. No momento certo, Deus vai enviar a menina que você sempre pediu. E saindo desse culto, a gente entrou no carro e o William dirigindo, do nada ele virou para mim e falou assim, e o nome dela vai ser Giovana. Deus acabou de falar para mim. Aí eu falei, Giovana? Aí ele falou assim, Giovana. Até o nome procura, Deus deu. Até o nome Deus deu. Procura o significado. E aí eu entrei no Google e coloquei lá, Giovana. Presente de Deus, promessa de Deus. Ai, esse é o significado do nome. E depois de 2 meses eu sonhei que eu estava no colo de Deus e Deus falava assim, eu realizei o seu sonho. A mão era imensa, não conseguia ver o tamanho, a imensidão da mão passando assim no meu cabelo. E eu acordei
Logo fui pro banheiro fazer 2 testes de gravidez, porque eu era doida do teste. Eu comprava, meu sonho era engravidar. Vivia na farmácia comprando. Meu sonho era engravidar, então, pra mim, sempre que alguma coisa acontecia, era porque eu tava grávida. Né? Era porque eu tava grávida. E aí, os 2 exames estavam positivos. Aí foi quando começou o meu processo de transformação, de identidade, de busca. Eu e o William, isso foi em aproximadamente agosto de 2017, quando foi em novembro de 2017 a gente se batizou, a gente resolveu se batizar, a gente saiu do mundo. O William, ele foi curado da noite pro dia. Um mês antes de se batizar, Deus desceu para falar com ele. Ele teve um encontro, ele contando, com certeza é muito melhor do que eu, mas ele fala que Deus desceu na terra para falar com ele, e naquele dia Deus deu a última palavra para ele, que era para ele viver o que ele tinha, né, para o meu esposo. E o temor dele foi tão grande a Deus que a partir daquele dia até hoje, já vão fazer 8 anos, o meu esposo nunca mais usou nada. Nunca mais. Ele foi totalmente liberto. Não precisou de casa de recuperação, não precisou de medicamento, não precisou de nada. Somente temer a Deus quando Deus chamou ele para viver para o reino de Deus. E ali nesse processo do batismo, a Giovana já estava no meu ventre. E eu comecei a estudar, buscar conhecimento. Nesse dia, quando o William, antes da gente se batizar, e eu casando, no meu casamento, foi o último dia que eu resolvi fazer a trajetória amargurada, a trajetória sem identidade. Porque eu falava assim, no meu casamento eu quero entrar com o meu vô, com o meu pai, que é o meu padrasto, Sim. E com o meu pai. Eu vou chamar meu pai. Eu vou chamar ele para o casamento. Mas até aí vocês não tinham mais contato um com o outro? Não tinha contato. Sempre tentava ligar, mas ele nunca atendeu. Sim. Nunca fez questão, realmente. Foram 23 anos sem esse contato, sem essa presença. De vez em quando ligava, mas ele sempre dava perdidos, né? Sim. E o William, quando a gente foi casar, eu falei, eu vou chamar ele, não sei o que, eu vou imprimir na época, quando eu e o William casou, a gente mandou convite pelo WhatsApp, a gente não fez festa, não fez aquele casamento, não, fez uma cerimônia, tudo certinho, com uma recepção, com um jantar, e família e amigos na época, mais amigos do que família, foram poucas famílias, porque a gente estava com um pé no mundo e um pé na igreja, então não tinha feito essa escolha ainda. E o meu pai não apareceu. Meu pai desligou o telefone, não apareceu. Meu Deus. Não me deu satisfação, eu ligava para ele, ele não me atendia. E aquilo dali para mim foi hoje eu preciso tomar uma decisão e virar uma chave na minha vida. E foi aonde a gente foi pra festa. Depois do meu casamento, a gente fez uma festa só com os amigos. E depois dessa festa, a gente foi pra casa de um casal, que foi nosso padrinho de casamento no civil. E ali teve um momento que a gente estava tudo na festa. Nós 4 só, o casal e eu e o William. E ali a gente estava escutando música eletrônica e teve uma hora que eu fui para a sacada do apartamento deles e sentei no chão. No que eu sentei no chão, eu falei para Deus, eu comecei a conversar com Deus. Na época eu fumava cigarro, aí eu acendi um cigarro e sentada no chão, a Larissa... Você era convertida? A gente ainda estava com um pé no mundo e um pé na igreja. Sim. Aí foi em novembro de 2017, desse mesmo ano, que a gente se batizou. Firmaram em Deus. Isso quando aconteceu foi em maio de 2017, que eu tô contando. Aí eu sentei na sacada, acendi um cigarro e comecei a chorar. E falei assim para eles, ninguém vem aqui fora, agora eu vou ficar aqui. E fiquei ali sentada falando com Deus.
E aí eu falei para Deus, até quando eu vou viver desse jeito? Até quando eu vou me sentir perdida na vida? Hoje eu casei. Hoje eu preciso de uma nova identidade. Hoje eu não sou mais a menina abandonada que busca perfeição ou que busca reconhecimento e validação ou encontrar paternidade no seu marido. Eu não posso mais ser assim. Eu preciso mudar. Eu sei que vai ser difícil, porque é difícil. Existem processos que a gente passa que só a gente, Deus, sabe o quanto que é difícil superar, o quanto é difícil romper. Porque a gente vestiu algo que a gente construiu por si próprio. Sim. E não que Deus construiu em nós. E para mudar essa escolha e essa vida, foi muito difícil. E ali eu comecei a falar, eu preciso perdoar o meu pai, eu preciso liberar isso na minha vida. Não tem mais sentido de eu viver uma vida de escassez, uma vida sem saber o que é que me preenche, o que é que me satisfaz. E eu não quero mais viver essa vida. Eu não quero mais balada, eu não quero mais festa. Eu quero minha família agora. E aí, eu liguei pro meu pai e eu falei tudo pro meu pai. Eu falei, olha, eu te perdoo desde a minha infância. Não. Desde a minha infância. Eu falei, eu te perdoo por você ter me rejeitado desde o ventre, por você sempre querer ter um menino e não uma filha mulher. No final, você teve 2. E comecei a falar dos momentos que você nunca passou comigo, dos momentos que você me deixava pronta te esperando no portão e você não vinha me buscar, do momento que eu te ligava e você via que era o número no telefone e desligava. E fui falando. Colocando tudo pra fora. Coloquei tudo pra fora, assim. E eu chorava muito, eu lembro que eu chorava muito, mas teve um momento que eu desliguei aí ele falou assim, tá bom. Tipo assim, a reação dele foi seco, tipo assim, né? Normal, tipo, tá bom, Deus abençoe. E desligou. E nesse momento eu comecei a chorar muito depois que eu desliguei o telefone com ele. E aí eu falei pra Deus assim, aí tipo assim, eu comecei a colocar Deus na parede, mas por que eu tenho que passar essa humilhação? Por que o Senhor quer que eu passe isso na minha vida? Que sentido tem eu passar isso? Para que eu vou usar isso na minha vida? E aí eu falei para Deus, se o Senhor é comigo mesmo, se o Senhor é na minha vida mesmo, me mostra que o Senhor é na minha vida. Faz alguma coisa para eu te sentir, porque eu nunca te senti. Eu nunca te senti. E eu preciso te reconhecer. Agora, se o Senhor não deixar eu te sentir, como que eu vou reconhecer a tua paternidade? Que a tua paternidade me basta. E você não teve um encontro com Deus, não, né? Um verdadeiro encontro. Exato. E aí eu ficava questionando Deus, por que eu não sentia Ele? Por que ele não me tocava? Por que eu só ouvia as pessoas falando, mas eu mesma não sentia? E aí eu lembro que nesse exato momento eu levantei e entrei na sala onde eles estavam. E quando eu sentei no sofá, eu lembro que é como se fosse uma asa, assim, ela veio e me cobriu e me abraçou. Você viu ou sentiu? Eu vi e senti. E aquela claridão, assim, aí eu olhava para eles e falava, vocês estão vendo isso? E aí, tipo, eles tudo ali escutando música, tudo, ninguém prestando atenção, aí eu comecei a falar em línguas. Comecei a falar em línguas e chorar, e chorar, e chorar. E a voz de Deus falando assim, viu como eu estou aqui? Viu como eu estou aqui? E eu falava em línguas, e eu falava em línguas. E eu chorava, e eu chorava. E ali foi um momento onde eu vi que Deus, ele olhava para mim. Que Deus, ele era um pai, que ele estava comigo. E ali foi onde eu reconheci que Deus existia de alguma forma. Aí, nessa hora, Deus é como se ele estivesse soprando no meu ouvido. Todas as vezes eu te livrei. Todas as vezes eu te salvei. Todas as vezes que você se sentiu sozinha, eu estava contigo. E aquilo dali foi me ministrando. Sim. Eu nem lembro o tempo que eu fiquei ali falando em línguas. Eu lembro que depois que eu sentei e que essa luz saiu, assim, e esse abraço, esse conforto que estava sobre mim, saiu,
eu lembro que eu não conseguia falar. Eu ficava falando em línguas e o Espírito Santo falando comigo. E foi o meu primeiro encontro, assim, com Deus. Foi o verdadeiro encontro com Deus. Às vezes as pessoas, eu conto para as pessoas, eu falo, a gente estava em festa, a gente tinha saído do nosso casamento, tinha usado droga, mas o Senhor, ele não olha para isso. Quando ele tem um plano na sua vida, ele faz, ele usa, ele vai se fazer presente em alguma forma para te resgatar. E ele fez, porque eu fiz uma prova com ele ali naquele momento. Se o Senhor é na minha vida, se o Senhor tem algo com a minha vida, eu preciso te sentir. Eu preciso ver que o Senhor está comigo. E ali a resposta foi imediata. E eu lembro que depois desse dia, passou a confiança que eu não tinha em mim, eu passei a ter. Eu passei a me ver de uma forma especial. Não sou mais a abandonada, a esquecida, a sem identidade. Não, agora eu tenho que ir em busca de uma nova identidade. Foi muito difícil, é o que eu falei para vocês. Eu passei 3 anos sendo de cura e libertação. Eu passava mal, eu vomitava. Eu saía de cultos e o meu esposo ficava até 3, 4 horas da manhã comigo vomitando e o diabo tentando me dominar e eu guerreando com o diabo. Sim. Eu guerreava com o diabo na beirada da privada e vomitava lodos e mais lodos, lodos e mais lodos, lodo preto, lodo laranja, lodo roxo e assim, muitas vezes. Então, o meu processo de cura e libertação demorou 3 anos. 3 anos, foi muito tempo, assim, de tudo aquilo. Aí, toda vez que eu lembrava alguma coisa, que eu precisava pedir perdão, que eu precisava tirar da minha vida, eu tirava. Quando eu fiquei grávida, a Giovana nasceu prematura extrema. Depois que o bispo profetizou na minha vida, depois de 2 meses eu estava grávida, igual eu falei para você. E depois que eu fiquei grávida, profetas vinham na minha barriga profetizar na Giovana sem aparecer que eu estava grávida, porque minha barriga não aparecia. E os profetas vinham e profetizavam na vida da Giovana, na minha barriga. Eis que a profetiza, tem dons de cura e libertação, vai estar nos 4 cantos do mundo vai conhecer. E aí a minha gestação foi muito conturbada. Além de ter sido a época onde o William ainda estava no vício mais forte, na parte da conversão, onde estava com um pé no mundo e um pé na igreja, foi a fase que eu mais sofri. Eu tive 8 escapes de sangue durante a gestação, foram só 26 semanas. Eu quase fui atropelada. O ônibus saiu. Eu trabalhava de ônibus na época, eu ia de ônibus para o trabalho e eu entrei no ônibus e o motorista saiu com a porta aberta e eu era a última, ele não viu que eu tinha entrado e eu quase caí para trás. A sorte que o moço que estava na minha frente me puxou. Então o diabo ele tentou tirar de todas as formas a Giovana da nossa vida, mas Deus, quando faz uma promessa, ele não cumpre pela metade, ele cumpre por inteira. A Giovana nasceu prematura extrema, de 26 semanas e 7 dias. Ficou 40 dias na UTI neonatal. Muito pequenininha. Muito pequenininha. E essa época que a Giovana ficou na UTI neonatal foi a época onde Deus me forjou. Porque a minha incredulidade ainda era muito grande. Eu era uma pessoa que eu realmente precisava de uma afirmação paterna. Então, quando eu reconheci lá atrás que eu perdoei o meu pai e que Deus estava comigo, eu ainda não acreditava em tudo que Deus podia fazer. Eu não acreditava em quem Deus era na minha vida. E ali no momento onde a Giovana nasceu prematura, foi onde Deus me forjou. Foram 40 dias, 40 noites. Foram dias onde a minha filha teve apneia, teve displasia abdominal, teve anemia, fez 3 transfusões de sangue,
ficou entubada, foram 12 dias entubada. No 11º dia, eu ajoelhei na UTI neonatal e comecei a clamar. O Senhor falou que ia me dar. O Senhor me prometeu ela perfeita. E se ela é perfeita, por que ela está aqui? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? E ali eu comecei a conversar com Deus e falava sobre paternidade, sobre ser liberta, sobre ser curada. E no outro dia, eu lembro, no 12º dia, eu cheguei e a Giovana tinha evoluído. A Giovana tinha saído da intubação e colocado o CPAP, que é outro tipo tipo uma destubação, né? Sim. Mas ainda com respirador. E foi uma evolução lenta, mas para me forjar. Me forjou no meu casamento, me forjou em tudo, como esposa, como mãe, como filha, para dar valor também. E nessa época a gente estava passando por uma crise financeira muito grande. A gente tinha sido roubado de um sócio de negócio que a gente tinha na nossa empresa. E a gente chegou a quebrar o cofrinho do nosso filho para poder abastecer o carro na época. Então, assim, a gente estava passando por um processo muito duro, muito dolorido. E eu lembro que pessoas vinham orar na maternidade, pessoas vinham, os pastores onde a gente congregava vinham orar, mas ninguém podia subir porque a Giovana estava na UTI. E com 40 dias, a Giovana saiu da UTI. E quando ela saiu da UTI, a gente descobriu que ela tinha 2 tumores na cabeça. Meu Deus. E esses 2 tumores chamam encefalocele intracraniana. E quando ela saiu da UTI, foi tudo muito detalhe de Deus. A Giovana, quando ela resolveu nascer antecipadamente, não tinha nenhuma UTI neonatal disponível em São Paulo. E eu fiquei 19 horas em trabalho de parto segurando, né, comprimindo para ela não sair. Sim. Porque não tinha lugar para ela. E foram 19 horas procurando uma UTI neonatal, até que acharam. Eu morava em Santo André, minha mãe em Pirituba, porque quando eu casei com o William, a gente foi morar em Santo André. E quando achou a UTI era em Pirituba, em Osasco, que é próximo da casa da minha mãe, dava 7 quilômetros. E aí eu fiquei esses 40 dias na casa da minha mãe. E quando a Giovana teve alta, eu virei para a pediatra que cuidou dela desde o momento que ela nasceu e falei, doutora, aonde a senhora fica? Porque eu vou querer continuar o procedimento da Giovana com a senhora, porque a Giovana tinha nascido com hipertensão pulmonar, teve conjuntivite de último grau, então ela ainda tinha algumas coisas na visão, e ela fez uso de medicamento controlado até 2 anos de idade. Então eu precisava estar 1 vez por semana com essa médica dela. E conforme ela foi crescendo, foi diminuindo, aumentando o espaço de tempo para ir. Mas nos primeiros meses de vida, era toda semana a gente tinha que estar na médica. E aí eu virei para ela e eu falei, aonde é o seu consultório, doutora? Porque eu preciso me programar para eu estar vendo, né, como que eu vou vir, como que eu vou ir. Aí ela falou assim, é em Santo André. Olha. Aí eu falei assim, em Santo André? Ela falou assim, é. Aí eu falei assim, eu moro em Santo André. Aí ela falou, sério? Eu falei, sério. Como Deus faz. Aí ela falou assim, aonde é? Aí eu falei, aonde é, né? Aí ela falou assim, nos Jardins. Aí eu falei, eu moro no Campestre. Dá 2 quilômetros e pouco. Pertinho. Da minha casa até o consultório da médica. E aí eu comecei a ver os detalhes e o cuidado de Deus. Aí a gente descobriu esses 2 tumores na cabeça da Giovana. E quando descobrimos, foi algo que foi muito difícil, porque eu falei assim, mal passei por uma e agora outra, uma seguida da outra, como que eu vou aguentar? E sempre alguém vinha e falava, Deus está tentando forjar você, Tamires, Deus está tentando forjar você, é com você que Deus quer trabalhar, é com você que Deus quer estruturar.
Entenda os processos, não reclama, vivencie cada um deles. E ali, com 3 meses, a Giovana fez a primeira ressonância, né? E aí o médico virou para mim e falou, ó, ela não pode sair de casa, você não pode receber visita, ela não pode pegar resfriado nenhum. E você pode continuar amamentando ela de dia e de noite, porque ela precisa ganhar peso. E o meu sonho era amamentar. E para a honra e glória do Senhor, mesmo ela tendo ficado todo esse tempo na UTI, eu consegui amamentar minha filha até 10 meses. Maravilha. E quando fez 7 meses, ela fez outra ressonância e tinha subido muito o tumor na cabeça, tanto daqui de trás. Ela teve uma Aparecia? Aparecia. Depois eu vou mostrar a foto para você. E aí o médico chamou eu e o William e falou, olha, a sua filha vai ficar com falha ou motora, com sequela motora, na visão e na fala. É muito provável que alguma dessas ela vai aderir ou as 3. E ok. E o Dr. Fernando Neuro é um homem muito renomado, ele é especializado em crianças, né? E na época ele operava pelo Sabará, pelo Hospital Sabará. E na época a gente tinha acabado de mudar para o convênio A1000. Era impossível do convênio autorizar a cirurgia, que seria uma cirurgia de, assim, no total do orçamento, R$183 mil. Muito caro. E só de material cirúrgico, R$100 mil. Meu Deus. Mais a mão de obra do médico, né? O custo do médico. E aí como que a gente vai pagar, né, se o convênio? No último minuto, um dia antes da cirurgia, o convênio autorizou a cirurgia. Ai, meu Deus. E aí a gente foi para internar a Giovana e foram 48 minutos ali só para sedar ela. Eu acompanhei toda a parte de sedação. E quando ele sedou, ele falou assim, agora eu vou ter que te retirar da sala de cirurgia e ela vai ficar aqui. Quando a gente terminar, que vão ser longas horas, de 3 horas a 5 horas e meia, ele falou. Você aguarda lá fora. E aí eu tava lá fora, quando não deu nem 1 hora de cirurgia, ele saiu. Aí eu comecei a chorar. Minha filha morreu, minha filha morreu, minha filha morreu. E ele assim com a mão. E eu contei toda a minha história para ele no consultório. Eu contei todo o meu trajeto e do meu esposo, do testemunho da minha vida e da Giovana também, da UTI, da gestação. E aí ele tava com o olho cheio de lágrimas, assim. E aí eu tava incontida, né? Ele não conseguia me conter. Aí ele olhou e ele falou assim, e me segurou assim pelos ombros e falou, olha pra mim, deixa eu falar com você. E aí eu olhei pra ele assim, chorando. Aí ele, a lágrima assim, aí ele, sua filha é realmente um milagre. Eu não sei te explicar, na hora que eu abri a cabeça dela, não tem nada. Não tem nada. Sumiu. Ela é um milagre. E aí ele me levou na sala de cirurgia, me mostrou, tipo, ela fez 2 ressonâncias e me mostrou a evolução do que teria que fazer, aonde teria que cortar, onde teria que tirar, né, raspar, não sei como que fala, porque tinha uma parte óssea que tinha que tirar. E aí ele falou, não tem mais nada aqui. Não tem nada, foi uma cirurgia estética, onde eu só limpei a cabeça dela e fechei. Meu Deus. E ali foi a certeza do milagre de Deus na minha vida. Minha filha é perfeita, não tem nenhuma sequela. E foi um trabalhar de Deus na minha vida, onde eu verdadeiramente encontrei todas as respostas que eu sempre busquei em Deus. Então, ele transformou, ele moldou o meu caráter. O meu casamento passou por muitos desafios, mas o Senhor, ele me fez sair da mulher tola e vir para uma mulher sábia, uma mulher consolidada. Fui, depois que eu passei por esse encontro com Deus, por essa fase da minha vida, eu fui buscar estudar, porque o meu sonho sempre foi ajudar pessoas, então eu fui buscar conhecimento, estudei psicanálise, fiz o curso.
atendi muitas pessoas, muitas mulheres, faço parte de grupos terapêuticos onde a gente faz vários estudos de caso, e o que existem de pessoas, de mulheres, de homens também, que têm essa raiz da rejeição, a raiz do abandono, os abusos sofridos, que toda essa trajetória eu passei. Sim. E hoje eu tenho propriedade. Você é prova viva. Prova viva, e hoje eu tenho propriedade não só cientificamente, mas como uma busca de fé, unindo, né, a fé e a ciência. Então hoje eu atendo pessoas, eu falo com pessoas, e eu faço lives também, onde... Você atende na sua casa? Eu atendo ou... online. Atendo online, isso. Por um tempo, Deus, ele me reservou dos atendimentos, e eu só fiquei buscando, até que ele me autorizou novamente a fazer atendimentos. Hoje também os meus pastores, eles aceitam quando alguém busca atendimento. Eu também vou lá na igreja e faço atendimento. Então, tem sido algo transformador na minha vida, e tudo aquilo que eu passei um dia, o Senhor está fazendo eu utilizar hoje, porque todas as pessoas que se achegam são pessoas que estão sofrendo ou que têm exatamente as sequelas de uma infância ferida, de rejeição, uma raiz amargurada, uma pessoa sem identidade, que não se sente valorizada. E eu falo que Deus não faz nada por um acaso, tudo tem um propósito, né, na nossa vida. Sou muito grata por todas essas trajetórias que Ele tem feito eu passar e vivenciado comigo, porque se Deus não estivesse na minha vida, eu não estaria aqui. As tentativas de suicídio foram 5 tentativas, mas a que eu contei aqui foi uma só, que foi a que mais me marcou. Então, eu sempre me anulei como mulher, até eu descobrir que todas as respostas eu já tinha dentro de mim, mas somente eu ia achar elas quando eu encontrasse Jesus. Ele estava lá, pronto, me esperando. E quando eu decidi ir atrás dele, buscar ele, ele estava me esperando. E é assim que eu me mantenho na busca, diariamente, constante. Porque às vezes a gente acha que a vida com Deus é da forma que a gente quer. De uma forma onde a gente vai vivendo da forma que a gente quer. E não é assim. Quando você libera o perdão ele te liberta. O perdão ele vira chaves na sua vida. Enquanto eu não decidi perdoar o meu pai, enquanto eu não decidi tomar a rédea e a responsabilidade da minha vida, eu vivia terceirizando pessoas e culpas que não eram de pessoas, eram minhas mesmas. Minha porque eu tinha decidido pegar aquilo dali como um bichinho de estimação para minha vida e ficar com ele. Mas quando eu me libertei e eu liberei o perdão, a minha vida mudou. A falta de perdão, ela faz você viver coisas que não é para você viver. E ela faz você deixar de viver coisas que é para você viver. Fica preso. E a maioria das pessoas que não liberam perdão são pessoas que não sabem se expressar. São pessoas que guardam tudo para elas. Sim. E numa hora ou outra, o corpo vai falar. Porque tudo aquilo que não é falado, tudo aquilo que não é expressado, uma hora o corpo fala. Pode ser uma queda de cabelo, pode ser uma falta de vitamina, pode ser uma falta de libido, pode ser um desânimo, e aí vem entrar a procrastinação e depois a depressão. E por fim, tudo que a gente acarreta lá de trás, que é a falta de perdão, causa orgulho em nós, causa a raiz da amargura. E é onde a gente se sente incapaz de viver, não vê sentido na vida. Se Deus perdoa, quem somos nós para não perdoar o próximo? Exatamente. Então, o Senhor, ele fez essa obra na minha vida de transformação. Ele fez eu reconhecer que a paternidade dele me basta, que a paternidade dele é tudo que eu precisava. E hoje eu sou grata a Deus porque depois de quase
são 8 anos, 8 anos? São quase 8 anos que a gente saiu do mundo, nunca mais voltou para o mundo. Glória a Deus. O Senhor, Ele enxugou amizades, pessoas. Eu e meu esposo ficou 3 anos sem ninguém, nem para tomar uma xícara de café. Nossa, foi uma transformação completa. Só eu e ele sentado para aprender. Sim. E dentro de casa. A gente olhava um para a cara do outro e falava, e hoje? Vamos comer um lanche? Não tem ninguém para a gente chamar. Mas a gente sabia que era um trabalhar de Deus na minha vida e na dele, no nosso casamento, nos forjando. Sim. E até que hoje o Senhor vai colocando casais, vai colocando pessoas, vai usando ele dentro da academia, vai me usando dentro da onde eu vou, em culto de mulheres, em café, chás de mulheres, em ministrações, porque depois de um tempo, em 2023, agora no final de 2023, o Senhor falou, eu vou começar a te levar para lugares e onde você nunca imaginou estar. E assim tem acontecido. Sim, Deus cumpre. Igrejas onde as pessoas vão se conectando comigo, vão me chamando para ministrar, e muito culto de mulheres. De um tempo para cá o Senhor passou a me usar e tem sido algo, algo assim que eu jamais pedi para Deus. Mas eu sei que Deus, ele capacita os seus e tem sido uma obra maravilhosa. E eu falo que quando a gente não quer se expor, é Deus que acha a gente, né? Sim. Eu e o meu esposo, a gente mudou para esse ministério tem 2 anos, a HFC Sampa. E ali a gente chegou e falou assim, a gente vai ficar quietinho, não vai fazer nada, não vamos servir em nenhum ministério, porque lá é dividido em alguns ministérios, né? E até que um dia a gente foi convidado para participar do Ministério da Família, e agora, em abril desse ano, de 2024, lá tem vários pastores, tem várias pastoras, mas o Senhor falou com um anjo da igreja, que é o meu pastor, e o meu pastor falou que Deus colocou a gente para esse ministério de evangelismo, né, ao qual a gente é líder hoje. Sim. E que ele pediu várias confirmações para Deus antes de chamar eu e ele. E Deus deu todas as confirmações que o nosso pastor pediu, até que ele veio e falou com a gente. E uma semana antes dele falar com a gente, o William estava terminando um propósito de 40 dias no monte, e Deus usou uma mulher que estava ali no monte para falar que Deus ia entregar algo na mão do meu esposo e que não tinha mais volta. E é o Ministério do Evangelismo, que é onde a gente hoje está liderando. Então, o nosso ministério juntos, o nosso ministério de evangelismo, de alcançar pessoas juntos, está começando agora, e eu acredito que é só o começo. Amém. Toda a obediência, ela gera algo da parte de Deus na nossa vida. Nunca libere o perdão achando que você vai ter algo em troca ou por merecimento. Não, nós não somos merecedores de nada se não fosse a presença de Deus na nossa vida. Da mesma forma que o amor é decisão, perdoar também é uma decisão. Então, se você decide amar, você tem que decidir perdoar. Os 2 primeiros mandamentos e os maiores mandamentos do Senhor é: ame o seu Deus de todo o seu coração e ame o teu próximo como a si mesmo. O Senhor, ele pede para eu e você ser um com ele, e assim como ele pede para nós nos unificarmos com o outro, ou seja, quando ele une pessoas, ele quer que essas pessoas também sejam um nele e uma com a outra. Assim ele uniu o casal para ser um só, uma só carne. E o Senhor, ele tem feito todas essas trajetórias na minha vida para eu hoje estar explicando para pessoas, ministrando para pessoas e passando isso. Que não tem como você encontrar Jesus todos os dias se você não for buscar Jesus todos os dias. E ser curado não é da noite para o dia. A cura é por camadas. Ela é de momento em momento,
de camadas em camadas. Hoje o Senhor vai trabalhar uma área da sua vida, daqui 2 anos Ele vai trabalhar outra. Não significa que você vai ficar parada, não, você vai continuar buscando, porque Ele cura por camadas. Não desista de buscar esse lugar com o Senhor, essa presença do Senhor na sua vida, porque na medida que você busca, Ele te enche, na medida que você busca, Ele te renova. Todos os dias o Senhor tem algo para nos ensinar. Lembrem-se que Ele é a videira verdadeira. Você, eu, nós somos o ramo. E quando nós estamos nele, Ele está em nós. Mas quando nós não estamos com Ele, a gente não pode fazer nada. Então, Ele é tudo que nós temos. Leve isso para a vida de vocês. Acredite que toda a sua trajetória, toda a sua dor, que hoje talvez esteja uma ferida exposta, o Senhor, Ele tem o antídoto certo para curar e para fechar. E essa ferida, essa marca na sua vida virá uma cicatriz. E essa cicatriz é o seu testemunho. Assim como essa cicatriz, essa marca que o Senhor fez na minha vida, hoje é o meu testemunho para alcançar pessoas. E eu agradeço a minha oportunidade. Tamires, antes de encerrarmos, eu quero concluir sobre o assunto do abusador. Tá. Né? A gente devemos concluir, porque muitas pessoas... né? A pessoa que está assistindo, ela vai querer entender, né? Tá. Vamos concluir essa parte. Tá. Quando isso foi exposto na igreja ali, onde o pastor falou, eu lembrei das cenas, trouxe isso para expor para o meu esposo, para minha mãe, contei. Quando eu lembrei das cenas, eu passei por um momento bem difícil com o William, porque toda vez que a gente ia ter a nossa intimidade, eu lembrava da cena, mas ainda não lembrava do abusador. E acabava ou não, aquilo dali ficou uma marca. E eu pedia muita ajuda para o meu esposo. Eu falava, me ajuda a vencer isso, me ajuda a vencer isso. E... agora, eu acho que tem uns 3 meses atrás, eu tava com insônia, tava com uma insônia e do nada veio, a gente tinha conversado nessa noite sobre algumas coisas da nossa intimidade e eu virei para Deus e eu falei para Deus, eu falei assim, eu preciso me perdoar, não é possível que eu ainda tenha algo que precise me perdoar, mas eu também preciso perdoar a pessoa. E se eu precisar perdoar a pessoa, me mostra quem é a pessoa, porque eu quero falar aqui com o Senhor. E aí o Senhor nessa noite, nessa madrugada, Ele mostrou que eram 2 pessoas, só que só uma fez o ato. E aí eu lembrei quem é. Ai, meu Deus. Não é uma pessoa que eu conheço. E... não é. Oi? É uma pessoa que você... que eu conheço, Sim. que era do meu trabalho. Sim. E ali eu falei, eu ligo ou eu não ligo? Mas eu não tenho mais o contato e Deus falou que eu só precisava liberar ali. Perdão. Só que na hora que eu já lembrei da pessoa, eu já acordei ele. Eu acordei o meu esposo e já falei, eu vou confessar já. Não passo de hoje. E ali eu acordei ele e eu falei pra ele, eu falei assim, olha, eu lembrei. Chorando, eu contei pra ele, eu falei assim, eu lembrei do abusador e eu estou falando pra você, contei pra ele e falei assim, eu estou perdoando, eu vou perdoar. Não tenho por que eu não perdoar, já passou muito tempo pra isso ficar em mim e agora é a minha liberdade de uma vez por todas. E aí eu lembro que ele me abraçou e que... ele também, aí eu falei, você me perdoa, né, pedindo perdão também pro meu esposo, e ele falou assim, é claro, eu não tenho que falar, e graças a Deus, pra honra e glória do Senhor ali, ele orou, né, comigo, e a gente entregou isso, desligou isso no mundo espiritual também, e tudo que você lembrar, seja de passado, seja de presente,
que Isso. seja pecado na sua vida, sempre busque confessar os seus pecados. Porque quando eles são desligados do mundo espiritual, algo muda na nossa vida. Muitas das vezes a gente pode não ver e não sentir, mas Deus ele sempre está fazendo algo, porque através da nossa verdade, a verdade do nosso coração, move o céu Sim. o céu ao nosso favor. Amém. Glória a Deus. Lindo testemunho. Amém. E você que está assistindo ainda, você ainda tem dúvida o que Deus pode fazer na vida, né, dos seus filhos, dos seus servos? Deus ainda faz milagre. Não duvide. Deus fez um milagre na vida da Tamires. Deus curou, Deus restaurou. É uma nova mulher, né, casada com a filha. Quantos anos, Tamires? Hoje ela está com 6 anos. 6 aninhos 6 de anos. idade. Deus fez o maior milagre na vida dela, que foi curar. Amém. Glória a Deus. Amém. Lindo testemunho, Tamires. Amém. Obrigada. Glória a Deus. E que seu testemunho chegue para muitas pessoas que precisam ouvir. Sim. Né, que precisa ouvir o amor de Deus, sentir o amor de Deus, sentir a paz dele, né? Saber que Deus está contigo, saber que Deus ainda está ali do seu ladinho, mesmo que você não veja, não sinta, mas Deus está com você, como teve na vida da Tamires e ainda está na vida dela, na vida da família dela, amém? Glória a Deus. E Tamires, antes de encerrarmos, eu quero pedir uma oração para você. Está fazendo, para a pessoa que está do outro lado assistindo, receber essa oração. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade também. Louvo e glorifico a Deus por isso. Não deixem de acreditar. Se Deus tem uma palavra na sua vida, Ele vai cumprir. Basta você confiar e acreditar e permanecer. Porque os nãos de Deus também é para te fortalecer, para te fazer mudar de nível, para te fazer se achegar mais para perto dele. Todo deserto é passageiro, não é permanente. É só para você passar por ele, mas você precisa aprender a vivenciar as guerras e amar as guerras, porque a vida do cristão é construída de guerra em guerra. Sabe por quê? Porque nós precisamos testemunhar o Deus grande que a gente serve, o quão grande Ele é na nossa vida. E Deus abençoe vocês, e aqui vai uma oração, e eu espero que você se firme cada dia mais na presença do Senhor, porque o Senhor, Ele sempre está esperando você voltar para o lugar da onde você saiu, ou para você se achegar perto dEle todos os dias. Que o Senhor venha em nome de Jesus abençoar todas as pessoas que vão ouvir esse testemunho, que vão assistir esse testemunho, que o Senhor venha transformar, que o Senhor venha renovar, restaurar, que o Senhor venha resgatar almas através desse testemunho e de tantos outros que tem nesse canal, que o Senhor venha entrar na sua casa, na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua família, que o Senhor venha em nome de Jesus fazer com que você entenda que Ele é o único e suficiente, que não há outro lugar. Todas as respostas estão nele, todas as respostas estão na palavra dele, que você venha ter sede e fome da presença do Senhor, da palavra dele, de ouvir a palavra dele, de estar na presença dele, que você seja um canal de bênção, que você seja um canal curado para alcançar outras vidas, que o rio de águas vivas que flui em você venha fluir em outras vidas através da sua vida, que você seja um homem e uma mulher curada, fortalecida pelo poder do Espírito Santo, que a sua vida mude, que a sua vida não seja mais a mesma, que você venha viver o verdadeiro evangelho na presença do Senhor, e saiba que o Senhor, Ele está te esperando todos os dias, em todo o tempo. Ele está lá, pronto para te ouvir, para te acolher, para te perdoar, para Ele ver o quão grato você é pela vida, pela soberania dEle na tua vida. Então, irmã, irmão, saiba que o Senhor, Ele ama a sua vida, e Ele está ali, pronto para te abraçar e te acolher
todos os dias, que você seja uma pessoa curada e remida e lavada pelo sangue de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Que Amém. receba essa oração em nome de Jesus. E Tamires, você quer deixar algum... você tem Instagram, né? Tenho. Você quer deixar aqui? Tenho sim. Como que faz para as pessoas entrarem em contato com você? Tá. Né? Quer fazer uma consulta? Tá. Quer conversar com você? No meu Instagram é Tamires Godoy, Tamires com TH, Godoy com 3 Is, tá? Nesse canal do Instagram é totalmente voltado para evangelismo, para alcançar vidas. Eu tenho 2 projetos que o Senhor colocou em meu coração. Às quartas-feiras, às 10 horas da manhã, eu faço live de estudo de livro. A gente já está no 3º livro. O primeiro foi O Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. A gente fez 35 lives. Depois foi O Caminho para a Presença de Deus, da Liz e do John Bevere. A gente fez 40 lives, foram 40 dias aí, rumo à intimidade com Deus, onde no primeiro livro Deus tirou de uma mentalidade de deserto e levou para uma mentalidade vitoriosa. O segundo livro agora, O Caminho para a Presença de Deus, a gente foi transformado em várias partes e curados em várias partes da nossa vida. Falou de perdão, falou de rendição, falou de casamento, falou de paternidade, falou de maternidade. Foram 40 lives. E agora a gente finalizou e iniciou um novo livro, está no 5º capítulo, chama Esposa Excelente, da Marta Pisse, aonde o Senhor ele está desconstruindo tudo aquilo que eu construí pelas minhas crenças, pelo meu próprio braço, e está reconstruindo numa perspectiva bíblica. Então é tudo dentro da Bíblia, toda a explicação, toda a explanação é totalmente bíblica. Então tem muitas mulheres ali sendo transformadas e esmagadas, e o Senhor tem feito grandes coisas. De sexta-feira eu faço uma live que é um projeto que chama Em Missão Livecast, onde eu trago pessoas, a cada sexta-feira uma pessoa, elas trazem o testemunho de vida delas e uma palavra, e ministram uma palavra ali durante a live. E também muitas pessoas aceitam Jesus durante a live, muitas pessoas têm trazido testemunhos após essas lives, tanto a de quarta, tanto a de sexta, e o projeto de Deus, ele é lindo, o trabalho para Deus é lindo, é só Ele que pode fazer, eu não sou capaz de nada. Sim. E esses dias eu fui ministrar numa igreja, e no final da igreja foi um presente de Deus ali para mim nesse dia. Uma menina, uma moça, né? Ela veio e me abraçou e ela falou assim: eu sou fruto de uma live sua, eu aceitei Jesus na sua live. Glória a Deus, e isso não tem nada que pague isso. Não tem preço, não tem preço isso. É só Deus que pode fazer. Então o meu canal é totalmente voltado para isso. Ali eu divido a minha vida familiar, eu aconselho mulheres. Para atendimento na minha bio tem o link do meu WhatsApp, é só você me chamar e ali eu já te direciono como que pode estar sendo feito, tá? Mas é um canal totalmente voltado para Deus, para a gente sempre estar aprendendo e trocando experiências uma com a outra. Amém? Amém, glória a Deus. Nossa, que Deus continue te usando dessa maneira. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua família, a sua casa. Amém. Glória a Deus, porque Deus é o centro de tudo, né? Sem Ele nós não somos nada. Nada. Né? E que Deus continue abençoando os seus projetos, porque é o projeto dele. Amém. Né? E Ele colocou nas tuas mãos. E que Deus continue dando força. Amém. Nessa caminhada, porque eu sei que não é fácil. Não. Porque batalhas espirituais vêm. Né? Mas a gente tem que crer que Deus é maior do que essa batalha espiritual maligna. Deus é maior, verdade, né, de tudo. Amém? Amém. Que você continue assim firme na presença do Senhor, porque o seu trabalho é lindo e eu creio que vai crescer ainda mais. Amém. Porque Deus, ele tem que crescer junto, né? Ele que
é o centro, como eu falei, Exato. né? Desses projetos. Amém? Amém. Nós não fazemos para a gente aparecer, mas é para Deus. Para Deus ser glorificado. Isso mesmo. Glória a Deus. É como nós fazemos aqui no Crente Podcast. Amém. Tudo isso aqui é dele. Amém. Só estamos aqui para trabalhar para ele. Exato. Amém. Glória a Deus. Tamiri, Deus abençoe. Né? Você veio de São Paulo. Você tem que voltar de novo. Mas foi maravilhoso. Glória a Deus. Amém. Deus sabe de tudo. Amém. Amém. E você que ficou até aí assistindo, glória a Deus, que Deus continue abençoando a sua vida. Peço desculpa pela minha voz, tá um pouco, é a alergia que bateu, então tá um pouco ruim, mas Deus está no controle de tudo, né? E que Deus abençoe a sua vida. Continua assistindo os testemunhos do Crente Podcast, que Deus continue falando ao teu coração, que Deus continue edificando, né, a sua vida através desses lindos testemunhos, né, desses milagres que Deus fez, amém? E que eu espero você até o próximo episódio, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe. R. Lens Produtora.